Tá dando uma grande polêmica agora com a ideia de voto impresso, se ele vai ser feito, se ele não vai ser feito, que empresa que vai fornecer e tudo mais. E tem dois pontos fundamentalmente importantes, inclusive mais importantes do que o voto ser impresso, que estão sendo esquecidos nessa discussão. E o primeiro ponto é o seguinte, ok, qual é o problema agora? O problema é que você vai lá, né, vota na maquininha bonitinho, e não existe nenhuma forma que você pode garantir de que aquilo foi aquilo mesmo. Não tem nada, a urna não tem como você fazer uma auditoria nela, não tem como você inspecionar, não tem como fazer uma recontagem de votos, então se alguém instalar algum programa nessas urnas que modifica o jeito que os votos são computados, não tem como ninguém saber o que aconteceu, o que faz com que as eleições não sejam válidas, basicamente. E agora a ideia é criar um voto impresso, tal, né, que daí vai ter uma impressorinha do lado, e tem gente que tá falando, mas isso é recibo de compra de voto. Mas a questão é, você não vai levar o recibo pra casa. O que acontece é que ele vai ser impresso numa caixinha separada, que você não tem como ir lá e meter as suas patinhas dentro, e vai ter lá os nomes das pessoas que você votou, tal, né? Você não vai ser identificado, mas enfim, vai ter lá o recibo do seu voto, isso vai pra uma caixinha, e isso vai ser guardado e tudo mais, vai ser armazenado lá. O que antes de tudo gera um problema de, mas daí você tá confiando na habilidade do governo de guardar isso e não ter isso alterado caso alguma recontagem seja pedida. O que é altamente questionável, sejamos sinceros, a gente tá falando do banco do governo brasileiro, entendeu? Quem vai fazer isso? Os Correios, né? Já essa ideia já é meio, ok, você só chuta a lata pra frente, mas vamos, esquecendo essa coisa, vamos lembrar de uma outra coisa, peraí. Se então a gente não tem como saber se as eleições, como elas são legítimas, então nenhum governo eleito na maquininha tem legitimidade. Então todos os governos, desde que a votação eletrônica for implantada, não são válidos, porque a gente não tem como saber se a eleição foi isso mesmo, e a gente não tem como voltar e saber se foi isso mesmo, a gente simplesmente tem que acreditar que algumas poucas pessoas que podem ter realmente controle direto nisso, não fizeram alguma marmelada para roubar a gente. O que é, sim, um ato de fé extremamente largo, sejamos sinceros. A questão é essa, não é se, mas como é que tá o leilão? A questão é, peraí. O leilão está sendo decidido e tal, mas as pessoas que estão coordenando esse leilão foram apontadas, né, foram colocadas nos cargos delas por pessoas eleitas, que a gente não tem como saber se foram eleitas de maneira legítima. A legislação que rege isso foi passada por políticos que a gente não tem como saber se foram eleitos de maneira legítima ou não. Por que ela é válida? Impostos foram passados, reformas de previdência foram feitas, coisas sobre a sua educação, coisas sobre a sua vida foram decididas. E não tem como a gente saber se, dentro da regra democrática, isso foi realmente válido. Inclusive, se você quer dizer, se muitos dos defensores dessa urna eletrônica querem dizer que ela é um melhoramento em cima dos problemas anteriores e tudo mais, bom, então a gente não tem como nem realmente saber se os constituintes eleitos foram eleitos de maneira legítima. A gente não tem como sequer alegar que a Constituição tem legitimidade, porque a gente não tem como demonstrar que as pessoas que fizeram ela foram eleitas de maneira honesta. O que é um problema muito maior do que se o voto vai ser impresso ou não. Porque assim, isso gera um problema total. Isso cai naquele problema que foi a razão por que o governo Dilma e a chapa Dilma Temer foi inocentada lá no TSE por excesso de provas. Porque o argumento foi, se a gente cancelar a chapa deles, vai ter que voltar para cancelar a chapa 2014, certo? Então destitui. Não, mas e os atos, certo? Porque já era 2017, então o governo já estava quase chegando no seu terceiro ano. Então o que a gente vai fazer com todos os atos que foram feitos? Vamos ter que cancelar? Bom, a resposta é sim, você teria que cancelar tudo. Mas aí seria um trampo muito grande. E daí você teria que também falar, mas aí a gente tem em evidências também, que a campanha de 2010 teve marmelada recentemente, vou fazer um vídeo sobre isso também, mas recentemente o João Santana, o marqueteiro do PT, falou que a reeleição do Lula em 2006 tinha mais dinheiro caixa 2 do que caixa 1. Ou seja, essa teria que ser cancelada também. O que seria um trampo muito grande e cria a justificativa, então, para se inocentar a chapa Dilma Temer, porque condenar ia ser um trampo muito grande. Explicar essa pro estrangeiro, explica essa pro alemão. Falar, não, é o seguinte, ia dar muito trampo. Aí a gente resolveu economizar, porque ia ser mais barato, né? O governo tentou ser um estado eficiente, né? Um estado mínimo, eficiente. Uma coisa ia ser mais gasto, outra coisa mínimo, ele escolheu o mínimo.
Ah, eu adoro a lógica de estado mínimo, mas enfim. Agora o segundo problema é o seguinte, até agora eu tô presumindo que se a eleição tivesse sido legítima, então os eleitos seriam legítimos também. Quer dizer, como a gente não sabe se a eleição é legítima ou não, então nenhum desses governos é legítimo, ou seja, cancela tudo, que é a solução lógica. Mas, peraí, mas será que realmente vale isso? Porque a maior parte das pessoas nunca parou pra pensar sobre isso, e a maior parte das pessoas que parou pra pensar sobre isso parou de pensar que não gostou das conclusões. Que é, escuta aqui, vem cá, o que te dá autoridade de votar? Porque assim, você fala, mas se o voto foi impresso, tudo mais, dane-se. Digamos que o voto é impresso 5 vezes. Ok. Por que você tem autoridade pra votar em alguma coisa da minha vida? Como é que funciona? Qual é a justificativa lógica, racional, baseada em primeiros princípios, sem nenhuma contradição disso? O que te permite eticamente em ir numa urna e falar, olha, eu tô votando num cara aqui, esse cara aqui vai obrigar aquela outra pessoa a fazer alguma coisa? Porque a lógica é assim, é uma transferência de poder, certo? Você tá elegendo um representante. Você tá elegendo um representante, um executivo, tal, tudo isso aqui. E você tá fazendo uma transferência de poder sua pra ele, pra que ele possa fazer as coisas lá. Tá. Isso gera vários outros problemas, como, por exemplo, você não pode desvotar o cara. Se você tiver um sistema de blockchain, de repente até você consegue fazer isso, mas o fato é, você não consegue desvotar o cara, ou enfim, você tá preso. Fazer o quê? Mas isso gera um problema muito maior, que é o seguinte, pera. Se você, como um indivíduo, não tem um poder pra mandar na minha vida, como é que você pode transferir esse poder, que você não tem, pra um político, pra esse político poder mandar na minha vida? O que torna isso certo? A resposta curta é nada, basicamente. A resposta longa é que eles tentam fazer assim, várias coisas com contrato social, que é pra dizer assim, a sociedade concordou, a gente concordou muito lá atrás. Tá bom, prove onde a gente concordou lá atrás. Nada. Não, é a convenção social. Me prove que todos os envolvidos concordaram. Não, mas todos os envolvidos não poderiam concordar. Tá, então alguns foram forçados. Então que direito que esses que tiveram essa convenção social têm de forçar os outros? Você não tem nenhuma justificativa aí. Então mesmo que o voto fosse impresso, mesmo que as eleições fossem auditáveis, mesmo isso aqui, não existe fundamentação ética para o sistema democrático. O que é um problema ainda muito mais profundo. Ok, vai ter várias leituras recomendadas lá na descrição pra você, desde o Lysander Spooner apontando isso lá em 1800 e... Nessa guerra, época da Guerra Civil, acho que em 1850 ele já tinha um livro demonstrando que a Constituição não tem autoridade, que voto não demonstra nada, é um ritual sem sentido. Você tem vários questionamentos éticos feitos a isso, inclusive vários modernos, então assim... Esse é o problema. Mas o voto vai ser impresso agora e a gente vai poder confiar na máquina. Ainda não vale nada. Algumas pessoas me mandaram e-mails assim, falando, mas Rafael, você tem que falar sobre esse assunto para proteger a nossa democracia. Eu não quero proteger a nossa democracia, eu quero que ela acabe. Eu quero que você não tenha poder pra mandar na minha vida, assim como eu não quero ter poder pra mandar na sua vida. Eu não quero isso, a vida é tua, cuida dela, velho. Cuidar da minha já é um trampo desgraçado, vai cuidar da tua. Eu não quero cuidar delas, sai pra lá, eu não quero isso. Eu não quero que as pessoas possam mandar uma na outra, né? Assim como não existe nem só porque eu não quero, que não existe justificativa lógica pra isso. Mas é uma coisa que as pessoas absorvem por uma das forças mais poderosas do universo, né? Você tem várias forças poderosas no universo, a gravidade, os juros compostos e o hábito. A maior parte das pessoas nasceu nesse ambiente e acha que, pode ser, pelo jeito é válido. Ou usa aquela desculpa estapafúrdia, como se fosse assim, fala isso para um eticista e vê se ele não ri da sua cara por 3 horas. Democracia é ruim, mas é a menos pior coisa que nós temos. Todas as outras são muito piores. Como se isso fosse justificativa ética para alguma coisa. Essa é a discussão fundamental. E não se o voto vai ser impresso. Se vai ser ou não, honestamente, dane-se, ok? Por esse vídeo é isso. Links na descrição, recomendações de leitura, etc. Inclusive alguns livros já estão em promoção também. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.